Programa Nova Vida no ar. E hoje vamos falar com um jovem político que desenvolve um bonito trabalho de proteção animal. É o deputado estadual Igor Normando. Vamos falar também com o terapeuta Almir Santos. Vamos fazer essa associação entre as várias terapias desenvolvidas com o uso de animais. Mas é lógico que falaremos um pouco sobre as atividades políticas do deputado Igor Normando na busca da melhoria da população do nosso estado. Então, não saia daí. Eu volto logo depois do intervalo. Sabe por quê? Porque o programa Nova Vida, o programa da família paraense, já adentrou a sua casa. Onde tem Pará, tem Bampará. Tem Bampará para conquistar o mercado externo ou fazer boas viagens. No Bampará, você tem tudo para fazer suas operações de câmbio com rapidez e total segurança. Tem câmbio turismo com as melhores taxas de atendimento personalizado. Tem trade finance e muitas outras soluções para exportadores e importadores. E você, tem Bampará? Bampará, onde tem Pará, tem Bampará. Estamos de volta com o programa Nova Vida. E hoje vamos falar com Igor Normando e Almir Santos. E para que você que está em casa saiba quem são eles, eu pergunto, quem é Igor Normando? Bom, eu primeiro queria dizer que me sinto muito honrado de estar aqui no teu programa, dizer que você é uma referência para a recuperação daqueles que, por hora, perderam um momento de sua vida e que querem resgatá-la. Então, para mim, é uma honra enorme. Eu sou o Igor Normando, eu fui vereador de Belém por 2 mandatos, estou exercendo o mandato de deputado estadual e sou, acima de tudo, um militante político apaixonado pelas causas que eu defendo, pelas causas que me envolvo e pelas pessoas que querem construir uma sociedade cada vez mais justa e melhor para se viver. Amém. E quem é Almir Santos? Agradecer aqui mais uma vez o convite. E Almir é uma pessoa que tem trabalhado com terapias, com desenvolvimento de famílias, e eu tive a oportunidade de já estar aqui em outros momentos e falar um pouquinho desse trabalho que a gente tem desenvolvido aí há 5 anos e focado na parte, né, como psicanalista e como especialista em terapia familiar. E sempre que eu venho aqui é um momento que eu faço uma profunda reflexão desse serviço, dessa missão que me foi confiada. Amém. Deputado, vamos conversar falando sobre sua atuação na sociedade e sobre um projeto que o senhor tem muito lindo com animais, né? Na verdade, os animais foram algo que eu me elegi vereador a primeira vez, Veiga, e eu fui eleito praticamente com muito foco no movimento estudantil, na juventude. Né? Me elegi com 24 anos de vereador de Belém e meu foco sempre foi... Você foi o vereador mais novo em toda... Eu fui um dos mais jovens do estado eleito naquele momento. Naquele momento. Então tinha atuação muito forte nessa questão de juventude. E aí depois, quando 1 ano de mandato aconteceu o massacre de animais no Marajó, nós fizemos um ato de repúdio aos maus tratos. E como nenhum político cuidava dessa causa, não sei em época de eleição, nós acabamos fazendo um movimento muito grande que desceu a todos da Globo, chamou a atenção da imprensa nacional, várias ONGs se juntaram a nós. Nós fizemos um belíssimo ato e hoje, inclusive, o prefeito que na época fez essa atrocidade, inclusive já foi até preso, já foi indiciado e tudo. Então, foi algo... Teve uma repercussão nacional, internacional até. E aí, depois disso, o nosso trabalho começou a ser reverberado em várias localidades e aí eu passei a fazer uma atuação destacada na proteção animal, na criação de leis, lutando por aqueles que não tinham voz para se defender. Então acabou que isso, eu digo que não foi eu que escolhi a causa animal acabou me escolhendo e hoje o que era político no primeiro momento passou a ser passional depois que eu fiz a adoção responsável de um animal e que hoje é minha companheira em casa. Que bom. Almir, existem várias terapias em que os animais são utilizados, ponto. Como essa relação entre homens e animais ajuda? A relação homem-animal, ela é do início, né? Ela é da origem da humanidade. E
ora esses animais estavam bem presentes, ora eles foram afastados, e você vê hoje diversos modelos de terapias que envolvem a presença. E na terapia familiar hoje, nós temos o animal como um membro da família. Isso traz uma discussão, né? Porque é um membro da família, mas é um membro da família, faz parte da família e tem toda uma relação. Ele só não fala, né? E tem, só não fala com a linguagem que nós temos do nosso vernáculo, da nossa língua, mas fala conosco diretamente, se comunica conosco e tem dado grandes resultados no processo terapêutico. Somente com criança, né? Tem alguns animais que são treinados para ser terapeuta de criança e de idoso, é isso? Isso. Os animais eles estão diretamente trazendo resultados terapêuticos com a criança, com o idoso, com casais, no processo do luto, né, em diversos processos da saúde Deficiência visual também, né? Que é o que a gente tem mais assim próximo e mais conhece esse acompanhamento cão-guia. Então, os resultados são muito grandes. Agora, deputado, esses projetos de proteção levou em consideração essa relação terapêutica? Até onde vai isso Então, hoje? A priori, quando nós começamos a atuar na causa animal, foi muito na questão de proteção e defesa. Porque hoje nós temos muitos animais abandonados na cidade, no estado. Ainda tem muito? Muitos animais. Porque é o seguinte, o que acontece? A proliferação de animais é muito grande, porque como não se tem um programa efetivamente de castração de animais, principalmente daquelas pessoas que são de baixa renda, que não têm condição de castrar seu animal, então acaba fazendo com que a superpopulação animal aumente. E com isso você gera maus tratos, você gera abandono, inclusive doenças que são transmitidas pelo animal, né? Hoje está se começando a ter um outro olhar pelos animais, que antes o animal era visto como coisa. Hoje o animal já não é mais visto como coisa, através de projetos que se transformaram isso nas assembleias, na Câmara Federal, para que modifique isso, que o animal não é coisa, né? O animal tem sentimento e é importante a gente poder entender isso. Eu diga. Acaba sendo, é um ente da família. Eu particularmente, eu não tenho um animal, eu tenho uma filha. Minha cadeira é uma filha. Então, você tratar o animal como um ser que tem sentimento, um ser vivo, né? A partir daí, você fazer com que o crime de maus tratos seja visto como um crime de reclusão, ou seja, hoje se você maltrata o animal, a pessoa ela é presa e solta na mesma hora, né? Ela assina um termo e tal, não acontece mais nada com ela. O Senado está voltando agora esse projeto para acabar com esse mal. Hoje quem maltratar animal, depois de aprovado esse projeto, vai responder por isso, né? E a partir daí construir políticas públicas de castração em massa para pessoas que não têm condições de pagar, política de prevenção, por exemplo, morre mais gente de toxoplasmose do que de dengue, mas de dengue você tem dinheiro para prevenção e toxoplasmose você não tem. E uma série de fatores realmente que se pode construir políticas públicas, combate à leishmaniose e tantas outras doenças e tantos outros males que infelizmente, por nós não termos políticas efetivas, a gente acaba pagando hoje o preço e a população, tanto os homens quanto as mulheres e tanto quanto os animais, passam por essa problemática. Eu digo o seguinte, muita gente chega comigo assim, pô, você defende tanto os animais com tanta gente morrendo nas filas de hospital. Uma coisa não anula a outra, você pode fazer as duas coisas, inclusive o animal pode servir como uma não só de forma terapêutica, mas uma companhia, principalmente para pessoas que sofrem vários problemas e distúrbios. Inclusive a própria dependência química. Quando você tem um animal do lado, você tem um companheiro, um parceiro. Quando todos te abandonam, o animal não te abandona. Então, quer dizer, é uma forma de você realmente modificar a cabeça das pessoas que dá realmente para você amar o animal, fazer políticas públicas e ter benefício tanto para o homem quanto para o animal. É isso aí que eu ia falar para você, perguntar para você. Almir, você é um terapeuta familiar, né? Como usar o animal para a recuperação de um dependente químico? Isso varia muito da condição que esse animal ele foi inserido na família. Todos os processos terapêuticos que envolvem os animais, e principalmente cachorros, gatos, mas hoje você já vê papagaios, você já vê uma série de outros animais. Cavalo, pode ser o cavalo, também, que tem né? específico, né, a terapia específica com cavalos. Para dependente químico. E para dependente químico, você até falou na última vez que eu tive aqui, e que eu não conhecia especificamente.
mas eu acredito que depende da situação, de como esse animal está inserido. Mas em todos os momentos a gente tem observado que esse processo tem sido um processo onde melhora o ânimo, sai dos processos depressivos, diminui a ansiedade, faz com que a pessoa repense e faça a reflexão nos seus medos, dá ânimo. Né, dá ânimo. O animal que está ali presente na família, já existem alguns questionamentos, é um animal de estimação. Quando nós trabalhamos com a constelação familiar, o elemento do animal é colocado no nosso consultório também como um elemento membro da família. Anteriormente, nós colocávamos a peça do animal no consultório como um animal de estimação, como se fosse um objeto. Né? Hoje ele é colocado na seara, no campo mórfico que a gente trabalha na terapia, como um elemento da família. E os resultados, como eu disse, têm sido resultados muito positivos. Deputado, falando em dependência química, o que a Assembleia tem feito nessa área? A Assembleia Legislativa tem uma comissão, né, que faz esse debate, principalmente de prevenção. Mas eu te confesso que depois de visitar o Centro Nova Vida, o espaço, o complexo aqui, eu pude ter uma visão um pouco diferente. Como o senhor colocou anteriormente, existem políticas de prevenção, mas existem poucas políticas de acompanhamento e depois de tratamento. O Estado tem 26 vagas em que o drogadiço acaba tendo essa... O governo passado e continua só com 26 até hoje. Precisamos construir agora, e aí eu tenho muita humildade de entender isso, de que a gente precisa chamar os atores que fazem esse trabalho para o debate e ver de que forma o poder público pode ajudar. Eu acho que esse é eu saio daqui, não só desta entrevista, mas da visita que fiz ao Centro Nova Vida, com uma outra mentalidade de que é preciso se discutir não só o antes, mas o durante e principalmente o depois. Porque quem sofre mais, muitas das vezes, não é apenas aquele que ainda não entrou, né, que você pode salvar. Mas aqueles que já entraram e que infelizmente hoje são dependentes químicos precisam de um acompanhamento e uma nova oportunidade. Lógico, aí eu te pergunto, você como deputado, por que é tão difícil as ONGs fazer parceria com o poder público? Eu te digo o seguinte, eu penso que o maior problema da política é justamente o que o político se acostumou a fazer política de que sabe de tudo e ouve muito pouco, fala muito e ouve pouco. Eu acho que a grande diferencial daqueles que querem fazer a nova política é fundamentalmente você descer aonde as pessoas precisam para escutá-las. Né? Porque a gente não é dono da verdade, a gente não tem a saída para todos os problemas. Mas conversando, ouvindo, a gente consegue entender, olha, eu posso não resolver o teu problema 100%, mas eu posso, de alguma forma, diminuir a tua dor, de alguma forma, tentar fazer com que a nossa intervenção possa efetivamente mudar a vida de algumas pessoas. É como eu comentei aqui anteriormente. Você pode não resolver o problema da humanidade, mas você faz a sua parte. Porque se cada cidadão fizesse a sua parte, sem sombra de dúvidas a gente viveria num mundo melhor. Então eu digo o seguinte, que nós na Assembleia Legislativa, muitas das vezes, até pela pauta extensa, pelos problemas diários, a gente muitas das vezes esquece de andar e conversar com as pessoas que, em período eleitoral, muitas das vezes a gente aborda, a gente conversa. Eu tenho muita preocupação quanto a isso e digo isso porque o nosso mandato é um mandato que está na rua praticamente diariamente. Eu faço prestação de conta do mandato todo final de semana, andando na rua, conversando, ouvindo. A gente tem uma interação muito grande nas redes sociais, que é justamente usar esse mecanismo para poder ouvir e absorver os problemas. Mas, infelizmente, não são todos ainda que têm essa mentalidade. E acho que, com muita humildade, fazendo uma autocrítica que é preciso ser feita, o parlamento precisa ser um elo de ligação entre a sociedade e o poder público, até porque nós somos os representantes da população. Então, eu acho que não existe essa mentalidade, talvez porque 80%, e aí eu me incluo nesses 80%, dos parlamentares não conhecem a dificuldade não só do combate às drogas na prevenção, mas também no acompanhamento e depois
que os adictos saem da recuperação, mas que eles precisam levar uma nova vida, sim. mas que precisa de acompanhamento. Então, A ressocialização é receber oportunidades. perfeito. E aí isso Curso profissionalizante. cabe, Tá entendendo? inclusive o próprio governo, o próprio poder público, as próprias empresas darem oportunidade para essas pessoas. Acabar com esse preconceito. Acabar com esse preconceito. Discriminação. De preconceito, qualquer tipo de preconceito é burrice, a gente precisa superar isso. Ó, o que nós fazemos é obrigação do poder público. Nós estamos preenchendo uma lacuna que não é preenchida pelo poder público. Então a gente precisa da parceria, não é verdade? Isso cabe muito a nós, enquanto políticos. Nós só não fazemos projetos, nós não só fiscalizamos o poder executivo, nós só não estamos envolvidos na representatividade da população. Nós também somos cidadãos. E isso é o que o deputado, o vereador, o senador, o governador, os prefeitos, todos nós somos cidadãos. Então nós precisamos fazer nosso papel enquanto políticos, Sim. enquanto gestores, enquanto legisladores, mas também temos que fazer nosso papel como cidadão. E aí passa efetivamente por pregar na sociedade mais tolerância, mais amor, mais compaixão, mais parceria, mais companheirismo e mais sensibilidade para ouvir lá fora e aplicar no legislativo, no executivo. Na realidade é o seguinte, tem um político bom e tem um péssimo político. Tem aquele político que é cidadão, que respeita o outro. E tem uns que nem se respeitam. É verdade. Está entendendo? Mas vamos aí, um pequeno intervalo e a gente volta em um instante. Portanto, não saia daí. Programa Nova Vida, programa da família paraense. O Brasil tem uma juventude que quer falar, jovens que querem amar, pintar, cantar, pular, voar, sorrir, jovens que querem fazer história, que não querem ver o tempo passar sem tomar atitudes de verdade, jovens unidos, jovens que adoram ter identidade, jovens que adoram ter Jesus, que adoram brincar, se divertir, com saúde, curtir com os amigos. Juventude é assim, livre, juventude é ter foco, é fazer arte, é ser feliz, ser unido. Juventude é mais do que um estado de espírito, é estar com a família, com os amigos, em qualquer lugar, em qualquer tribo, é enfrentar as drogas, como faz o Nova Vida, só por hoje, sem drogas. A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais 5 vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa, só para conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. Onde tem Pará, tem Bampará. Tem Bampará para conquistar o mercado externo ou fazer boas viagens. No Bampará, você tem tudo para fazer suas operações de câmbio com rapidez e total segurança. Tem câmbio turismo com as melhores taxas de atendimento personalizado. Tem trade finance e muitas outras soluções para exportadores e importadores. E você, tem Bampará? Bampará, onde tem Pará, tem Bampará. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Nova Vida. Hoje, conversando com o deputado Igor Normando e o terapeuta Almir Santos. Deputado, vamos falar um pouco sobre política. Você é um jovem deputado. Sua preocupação tem sido com a juventude? Olha, eu acho que quando a gente exerce um cargo público, e eu digo isso porque fui vereador no primeiro mandato e a minha bandeira fundamentalmente era a juventude, eu acho que a gente consegue visualizar que a juventude ela está em vários segmentos da sociedade, de forma transversal. A juventude ela é um instrumento realmente de não só da condição de idade, mas fundamentalmente também de mentalidade. Sim. E a gente precisa construir essa concepção de que, do Helder dizia muito isso, que o segredo de se manter sempre jovem é ter uma causa que dedicar a vida. Então a gente precisa construir um alicerce de várias causas para que a gente possa efetivamente mudar a sociedade. E isso nos faz ser jovens durante muito tempo. Então, na verdade, eu acho que a gente pode construir, através de várias causas, alicerces realmente para mudar a sociedade. Eu acho que isso é fundamental para que a gente discuta uma nova forma de pensar e uma nova forma de fazer política. Agora, Almir, você como terapeuta, os jovens precisam de uma melhor atenção? E a família também, né? Eu costumo dizer que
precisa de um olhar para a família, como a família ela é estruturada, né? Hoje nós temos diversos modelos de família que aí está presente no direito de família, que ali está tipificado nos códigos do nosso direito brasileiro, mas o formato, o núcleo familiar de hoje, e quando envolve filhos, é preciso estar bem atento a essa formação familiar. Essa formação familiar que vai fazer com que eu tenha jovens que estão acompanhados pelos pais, crianças que estão acompanhadas pelos pais, como essas crianças surgem, né, como é que elas nascem, né, qual é o desejo. Tanto que na psicogenealogia nós estudamos 3 meses antes da gestação e estudamos todo o período da gestação para saber as influências, né, as influências comportamentais. E aqui no Nova Vida se trabalha muito com o comportamental. Esse comportamental, ele está diretamente ligado ao processo de gestação, né, do período que aquela criança, que aquele jovem esteve ali no ventre de sua mãe e 3 meses antes dele ser gerado. Como é que estavam as emoções, os sentimentos do papai e da mamãe. Então, a formação da família é o foco aonde eu vou, que eu peço para que se tenha atenção. Como é que você forma a sua família? Como é que você também, que hoje tem a oportunidade de adotar no seu núcleo familiar formado, como é que você adota essa criança? De que jeito essa criança chega, esse jovem chega no seu núcleo familiar? Eu acho que passa pela família justamente ter essa sensibilidade de, no momento difícil do jovem, não jogar ele para fora de casa, mas acolhê-lo e mostrar que o caminho não é esse e tentar fazer com que ele próprio tenha a decisão de que ele não pode mais seguir pelo caminho que ele está, precisa seguir por outro caminho, o caminho correto. Como o senhor disse anteriormente, se você não tiver a vontade, você pode tomar todo tipo de remédio, pode fazer todo tipo de terapia, pode ter os melhores pais do mundo, que isso não vai resolver a tua vida. Tem que partir de si próprio. E acho que o jovem ele tem que ter a capacidade, isso não só nas questões difíceis, mas também, inclusive, na sua atividade profissional. Eu digo como um jovem político, tenho 32 anos de idade, milito na política desde meus 16 anos de idade, fui da União Nacional dos Estudantes, tenho a militância ativa porque acho que a política é o maior instrumento de transformação da vida das pessoas. E acho que se o jovem, assim como eu tive essa visão lá atrás, se o jovem puder ter essa visão, não só na política, mas em todos os segmentos, de que ele precisa ser, acima de tudo, um ator principal da sua própria história, precisa ser protagonista da sua própria história, precisa tomar a rédea da sua vida e tentar mudar não só a sua vida, mas das pessoas que o cercam. Agora, deputado, eu não sei, no meu ver, no meu pensar, na visão que eu tenho pelo trabalho que eu desenvolvo já há 30 anos, eu acho que o jovem, não sei se eu estiver errado, se eu me conserto, a procura dos jovens hoje da política, será que é por falta de política pública para a juventude, direcionada realmente, principalmente a questão da prevenção, desse resgate familiar, que hoje família é uma sociedade falida, digamos assim? Eu penso, uma instituição falida? Eu sei que é muito forte o que eu estou falando, mas eu concordo. O meu público quer saber do senhor. Eu concordo e discordo. Eu concordo porque acho que com esse manancial de informações que a gente tem, com a internet sendo uma ferramenta de informação... Influenciadora também. Que acaba influenciando muito essa questão. Certo. Eu acho que muitas das vezes o jovem ele já nasce com o pai falando mal da política no café da manhã, o avô falando no almoço e no jantar provavelmente a namorada ou o namorado estão falando de mal da política porque a televisão reverbera apenas a parte ruim e a internet só reproduz também a parte ruim. Então o jovem ele já cresce com uma predisposição de não querer fazer parte da política, né? E quando ele participa da política, ele se dá realmente com políticos tradicionais que muitas das vezes fazem a velha política do clientelismo barato, do assistencialismo barato, do troca-troca, e aqueles que querem fazer talvez uma política diferente, pensando fora da caixa, esses acabam se tornando, tendo uma dificuldade maior de fazer política. Mas eu acredito que de um tempo para cá, talvez pela problemática que nós estamos vivendo, pela crise institucional sem precedente que se criou no Brasil de um tempo para cá, e a intolerância, o jovem tem saído de casa para procurar um pouco mais a fazer parte da política. A única coisa que eu lamento é que nós estamos vivendo num país onde existem só
parece que só existem dois pensamentos, né? Ou você, por exemplo, é de esquerda ou você é de direita. E quem não quiser ser nenhum dos dois? Por exemplo, eu não sou de esquerda e não sou de direita também. Isso não me faz ser em cima do muro. Isso me faz entender que existe coisas boas tanto num lado quanto no outro e que não existe contradição entre desenvolvimento e justiça social. Você pode ter os dois ao mesmo tempo. Então eu acho que o jovem ele precisa captar essa mensagem de tolerância, tá? De tolerância e de respeito. E quando nós tivermos tolerância, nós tivermos respeito, nós vamos ter jovens na política, nós vamos ter gente para mudar a política. Eu penso que daí tem que ser dessa forma, sabe? A gente tem que assumir essa tarefa e saber que é difícil, que é árduo, mas a gente tem que entender também que os nossos desafios e as nossas problemáticas e o que a gente vai ver pela frente, ele vai ser um caminho muito árduo, mas ele vai ser apaixonante se nós descobrirmos que os nossos desafios serão do tamanho dos nossos sonhos e do tamanho da nossa responsabilidade. Se nós entendermos isso, eu acho que o jovem não só vai ocupar a política, quando ele vai mudar a política. Eu não vou fazer para você, vou fazer para você esta pergunta, Almir. Esse ano teremos eleições municipais. Qual é o seu conselho para quem está em casa? Eu acredito que todo o processo, mas principalmente nesse momento das eleições municipais, você possa perceber quem são os nomes que estão postos, por que surgem nomes. Eu gosto muito de conversar com as pessoas e saber por que elas querem e elas pleiteiam um cargo público. Qual é a bandeira? De onde vem? Qual é a história? Qual é o legado que essa pessoa deseja? Qual é a história de vida? Você é candidato de quem? Então, acredito que... De quem e por quê, né? E de quem e por quê? Né? O que você deseja realmente? É muito importante que o eleitor ele esteja consciente. Nós trabalhamos juntos há 5 anos, há 8 anos, desculpem, nós trabalhamos com um projeto do Voto Consciente da CNBB. E das marcas do projeto do Voto Consciente é conhecer a história dos nossos candidatos. Né? Nós não queremos saber qual é a religião, qual é a raça, né? Nós queremos saber qual é a história, a índole. Por que essa pessoa se apresenta para a comunidade, para a sociedade e o que ela já tem feito antes. Né? Já militou no movimento estudantil, já defendeu uma bandeira, já esteve junto com estudantes, já esteve junto com uma classe profissional. O que essa pessoa fez para estar se candidatando não só ao Parlamento Municipal, como também se colocando à disposição aí do Executivo a candidatura de prefeito. Então, eu penso dessa forma. E o nosso nobre deputado? O que é que o senhor pensa a respeito disso? O que é que o senhor tem? Qual a mensagem que o senhor dá aos eleitores? A mensagem que eu dou, fundamentalmente, é participação. Eu acho que não adianta mais a gente ficar em casa, de braços cruzados, reclamando na internet e simplesmente achando que todas as mudanças vão acontecer da noite para o dia porque nós estamos apenas reclamando. O jovem que se interessa pela política deve participar ativamente dela, ou sendo candidato ou puxando o debate para dentro da sua comunidade, da sua escola ou para dentro da sua casa. Nós somos agentes políticos e precisamos mudar a sociedade. E se a gente quer mudar a sociedade de verdade, a gente só vai poder fazer isso participando. Então, se eu puder dar um conselho para um jovem que goste de política ou que seja simplesmente indignado com um problema que vive o seu bairro, a sua escola, a sua universidade, a minha sugestão é participe. É dificultoso, é doloroso, você vai ver muita coisa ruim, mas você vai se sentir útil na sociedade. Existe uma diferença muito grande entre os que vivem e os que sobrevivem. A gente tem que escolher viver. E para que a gente possa viver, a gente tem que se colocar como o ator principal da nossa própria história. E quem tem que contar a nossa história não são as pessoas. Quem tem que contar a nossa própria história somos nós mesmos quando a gente adota uma postura como essa. Gente, pessoal, eu conversei com o deputado estadual Igor Normando e com o terapeuta Almir Santos. Deputado, quero agradecer a sua participação no programa Nova Vida. Estamos sempre juntos. Espero recebê-lo mais vezes aqui. Não como deputado, e sim como parceiro. Na hora. Almir já é nosso parceiro. Obrigado, Almir. Estamos juntos aí. Então, o programa Nova Vida é isso. É educar, levar mensagem para você, principalmente você, família que precisa de ajuda. Obrigado, até o próximo programa. Tamo junto. Oferecimento Bampará, onde tem Pará, tem Bampará.